Hoje eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar, porque eu não tava planejando fazer esse vídeo, mas aí quando eu me dei conta dessa sacada, eu falei, não, eu preciso mostrar pra eles, porque meio que dá pra resolver qualquer questão de humanas assim, e ela te guia muito pra acertar e muitas vezes você nem precisa saber do conteúdo. Então assim, eu considero a Ultimate Power fucking dica pra você resolver a prova de humanas do Enem, então já vai deixando um like nesse vídeo, e se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal pra aproveitar todos esses conteúdos que vão sair agora nessa contagem regressiva pro Enem 2019. E também tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo uma playlist com os vídeos que eu considero úteis de vocês assistirem antes do Enem. Nossa, falei muito rápido. Se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, você pode assistir clicando no card aqui em cima, mas assiste esse vídeo primeiro que você vai gostar e vamos começar. É o seguinte, gente, eu vou contar essa dica pra vocês, eu vou mostrar como ela funciona, mas depois eu vou dar exemplos em diversas questões do Enem, de diversas matérias diferentes dentro da prova de humanas para vocês verem como ela se aplica muito facilmente em todas elas. Então, presta atenção para você aplicar também que vai ser show. Eu já falei muito isso aqui no canal, e isso é falado em qualquer vídeo de dica de resolução pro Enem, que é você tem que começar a questão pelo enunciado. É lá que tem a pergunta da questão, então comece lendo lá para você saber o que a questão está te perguntando para depois ir pro texto. Isso é o mais indicado para que você não se confunda, não precise ler o texto várias vezes e, assim, diminui suas chances de errar a questão. Isso já virou senso comum, as pessoas já sabem disso, só que resolvendo as questões eu tive uma sacada que provavelmente não é original minha, alguém já deve ter pensado nisso, talvez várias pessoas, mas eu vou contar pra vocês que é o seguinte: dá pra você resolver diversas questões de humanas e até questões que você não sabe completamente o conteúdo, encontrando a relação entre a palavra-chave do texto, na verdade a essência do texto, com uma palavra-chave nas alternativas. Então você vai fazer o que todo mundo fala, você vai ler primeiro o enunciado, vai ver qual é a pergunta da questão e aí você vai ler o texto. Só que às vezes acontece de você ler o texto e não entender o texto, não saber do que ele se trata. Às vezes é uma questão de filosofia que está trazendo um texto de um autor que você nunca ouviu falar, e aí isso não te deixa muito seguro para responder a questão de qualquer jeito. Então o que você vai fazer? Você só vai precisar da sua habilidade de interpretação. Você vai pegar qualquer texto de apoio que for colocado ali e vai pensar qual é a palavra-chave que define a essência desse texto. E aí, de acordo com essa palavra-chave, você vai para as alternativas e vai procurar a alternativa que contenha ou essa palavra-chave ou alguma coisa muito parecida. E agora presta atenção nos exemplos para você entender essa dica e ver como ela se aplica em várias questões. Olha essa questão do Enem do ano passado. A pergunta é: a eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo... Então ele basicamente quer saber qual foi a razão do conflito que ele vai apresentar no texto. E aí o texto é: os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Num sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros agora respeitados teriam suas condições de vida melhoradas significativamente, sem dúvida fizeram avançar a história. Essa questão é sobre a marujada, inclusive ele tem a palavra marujada no texto. Mas se você não soubesse disso, seguindo aquela dica, você ia procurar a essência desse texto, as palavras-chave. Então ele está falando aqui, eles foram vitoriosos porque não foi mais utilizado castigos físicos. Então vamos manter isso na cabeça, castigos físicos. E aí a gente vai para essas alternativas. Letra A: engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Nada de castigos físicos aqui. Insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Nada de castigo físico aqui. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Nada de castigo físico aqui. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Nada de castigo físico aqui. Letra E: manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Escravocrata. Escravo, escravidão, tronco, castigos físicos. Letra E. Percebeu? A gente nem precisou saber qual foi a razão da marujada e conhecer esse contexto histórico para conseguir resolver essa questão. Mas agora, se ainda não te convenci, eu vou mostrar outra questão para você ver como se enquadra também. Essa questão aqui é do Enem 2016 e também está aparecendo aqui na tela. A pergunta é: no contexto da Primeira República no Brasil, as relações políticas descritas baseavam-se na... E quer saber o que se baseava as relações políticas na Primeira República? O coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo. Isso significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel.
Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Então a gente tem aí uma relação de benefício mútuo entre os coronéis e o Estado. A gente vai manter isso em mente. Benefício mútuo entre o coronel e o Estado. Vamos para as alternativas. Ele quer saber, né, no que se baseava as relações políticas. A gente já sabe que se baseava nesse benefício mútuo, então vamos procurar. Coação das milícias locais? Nada a ver. Estagnação da dinâmica urbana? Nada a ver. Valorização do proselitismo partidário? Proselitismo é... Eu até anotei aqui, na verdade. É o esforço para É o esforço que uma pessoa faz para converter alguém para uma religião, seita ou partido político, qualquer coisa. Então, proselitismo é quando esse esforço para converter alguém a uma ideia. Mas também não tem nada a ver. Disseminação de práticas clientelistas. Cliente, benefício mútuo. Uma pessoa, teoricamente, está dando um produto e a outra está recebendo, ambas estão se beneficiando. Essa é a nossa alternativa, alternativa D. Bora ler a E. Centralização de decisões administrativas. Nada a ver, tipo, centralização. A gente está falando que os coronéis, eles têm poder de decidir desde o delegado até a professora, então a gente não tem centralização, a gente tem uma descentralização. Mas pela nossa dica, a gente conseguiu resolver e chegar na alternativa D, só tendo em mente a palavra-chave do texto. Gente, isso é muito incrível. Cara, se você ainda não deixou um like, deixa agora, esse é o momento. Deixa um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu ia falar um palavrão agora. Mas comenta aqui embaixo, caramba, tipo, foi muito bom. Porque, sinceramente, dá pra resolver qualquer questão assim. Gente, é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Dê uma testada nessa dica, sabe? Aproveita esses últimos diazinhos antes da prova para resolver umas questões e, sabe, utilizar essa dica, ver se vocês se adaptam a ela, se ela realmente ajuda vocês. Eu realmente acho que vai ajudar, principalmente para as questões que você lê o texto e não entende muito bem, as questões que você fica na dúvida. E se você gostou, mais uma vez, e ainda não deixou um like nesse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e eu te vejo por aqui no próximo vídeo. Muito boa prova para vocês, que todos os sonhos de vocês se realizem. Muito obrigado pelos comentários que eu tenho recebido nos últimos vídeos, lá no meu Instagram também. A gente tá junto nessa, então até o Enem acabar a gente tá por aqui. Falou!